Hoje avançamos para o século XV, uma era que trouxe um verdadeiro renascimento das artes, da ciência e do pensamento. Após o colapso causado pela peste negra, a Europa começou a se reinventar, lançando as bases para o que seria conhecido como o Renascimento. Prepare-se para uma jornada pelos avanços culturais, a redescoberta do conhecimento clássico e a ascensão do humanismo, que transformaria a mentalidade europeia e prepararia o cenário para a era moderna. O século XV d.C. foi um período de renovação e transformação. A Europa, que havia sido devastada pela peste negra, começou a se reerguer e redescobrir as glórias do passado. Este episódio mostrará como o Renascimento surgiu na Itália e se espalhou pela Europa, reacendendo o interesse pela filosofia, pelas artes e pelas ciências. Foi uma época em que a humanidade buscou compreender a si mesma, exaltando a beleza do mundo e o potencial do ser humano. O Renascimento teve suas raízes na Itália, em cidades como Florença, Veneza e Roma, que haviam enriquecido durante os séculos anteriores graças ao comércio e ao mecenato de poderosas famílias, como os Médici. A Itália foi o berço dessa revolução cultural, em parte devido à sua posição geográfica estratégica e à presença de ruínas e manuscritos da antiga Roma. Os artistas e intelectuais italianos começaram a se inspirar nos textos da antiguidade clássica, redescobrindo as ideias dos filósofos gregos e romanos. Essa redescoberta levou ao desenvolvimento de um novo movimento intelectual, o humanismo, que colocava o ser humano e sua capacidade de raciocínio no centro do universo. As universidades e academias tornaram-se centros de aprendizado e debate, e a redescoberta do conhecimento clássico pavimentou o caminho para avanços nas artes, na ciência e na filosofia. O Renascimento é muitas vezes lembrado pelo florescimento das artes visuais. Artistas como Leonardo da Vinci, Michelangelo e Rafael redefiniram o que era possível na pintura, escultura e arquitetura. Eles buscaram representar o mundo e o ser humano de forma realista e gloriosa, explorando a perspectiva, a anatomia e a luz de maneiras inovadoras. Leonardo da Vinci, conhecido por suas pinturas icônicas, como A Última Ceia e Mona Lisa, também foi um cientista e inventor, mostrando a integração entre arte e ciência que caracterizou o Renascimento. Michelangelo, por sua vez, deixou sua marca com esculturas monumentais, como Davi, e com os afrescos da Capela Sistina, que se tornaram símbolos da grandiosidade do período. Esses artistas, patrocinados por mecenas como os Médici e a Igreja Católica, ajudaram a redefinir a visão do ser humano como uma criatura capaz de grandes feitos, celebrando a beleza e o potencial da humanidade. O movimento humanista colocou o ser humano no centro das atenções e encorajou uma nova maneira de pensar sobre o mundo. Os humanistas, como Petrarca e Erasmo de Roterdã, estudaram e traduziram textos clássicos, promovendo a educação e a valorização do conhecimento como um meio para entender a condição humana e melhorar a sociedade. O humanismo não apenas trouxe um foco renovado para a educação e o desenvolvimento intelectual, mas também ajudou a desafiar a autoridade da Igreja em questões seculares. A ênfase no pensamento crítico e na observação direta do mundo natural preparou o terreno para a revolução científica que surgiria nos séculos seguintes. Esse movimento também foi responsável por transformar a educação, incentivando o estudo das artes liberais, gramática, retórica, poesia, história, filosofia, como forma de desenvolver indivíduos completos e capazes de contribuir com a sociedade. Um dos fatores mais significativos que impulsionaram o Renascimento foi a invenção da prensa móvel por Johannes Gutenberg, em meados do século XV. A imprensa permitiu a produção em massa de livros, tornando o conhecimento acessível a um número muito maior de pessoas e ajudando a disseminar as ideias renascentistas pela Europa. Antes da imprensa, os livros eram raros e caros,
pois eram copiados manualmente pelos escribas. A invenção de Gutenberg revolucionou a comunicação e a educação, permitindo que obras como a Bíblia e os textos dos humanistas se espalhassem rapidamente, criando uma revolução na maneira como as pessoas aprendiam e se comunicavam. A imprensa não só facilitou a disseminação do conhecimento, mas também foi fundamental para o desenvolvimento de movimentos religiosos e intelectuais que viriam a desafiar o status quo, como a Reforma Protestante. O Renascimento foi um dos períodos mais transformadores da história da humanidade, marcando uma ruptura com a Idade Média e o início de uma nova era de descobertas e inovação. As ideias renascentistas sobre o potencial humano e a importância do conhecimento mudaram profundamente a sociedade europeia e prepararam o caminho para a Revolução Científica e a Era das Grandes Navegações. O legado do Renascimento está presente em nossas ideias sobre arte, ciência e a própria condição humana. Ele nos ensinou a valorizar o questionamento, a curiosidade e a beleza do mundo ao nosso redor, celebrando a capacidade do ser humano de compreender e moldar seu próprio destino. O século XV depois de Cristo trouxe uma nova luz para a humanidade, um renascimento das artes, do pensamento e da ciência que transformou o mundo e lançou as bases para a era moderna. No próximo capítulo, exploraremos como as grandes navegações, impulsionadas pelo espírito renascentista, abriram novos horizontes para a humanidade e iniciaram uma era de descobertas e colonização. Inscrevam-se, compartilhem e sigam conosco nesta jornada, onde a história revela suas transformações, suas buscas pelo conhecimento e suas revoluções. Porque a história da humanidade é uma narrativa de renascimento, exploração e ousadia.